Para muitos é questão de fé, para outros é história, para alguns é apenas coincidência. Mas o fato é que os mistérios por trás da estátua de Nabucodonosor, rei da Babilônia, têm intrigado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Essa estátua, construída com diferentes materiais como ouro, prata, bronze, ferro, barro e ferro, nos trazem alguns segredos e é sobre esses segredos que nós vamos falar nesse vídeo. E se você não é inscrito, faça a sua inscrição, deixe o like e comente. Nós queremos saber o que você pensa sobre esse assunto. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, a Babilônia estava em pleno vapor de expansão. Era por volta do ano 603 a.C., quando em uma noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho muito estranho, e isso lhe tirou todo o sono do resto da madrugada. No dia seguinte, ele chamou os seus súditos e deu ordem para que trouxessem alguns dos sábios do seu reino para interpretar o tal sonho. Nabucodonosor, a fim de testar o nível de sabedoria dos seus melhores conselheiros, decidiu fazer algo inédito. Os sábios não só teriam que interpretar o sonho, mas também teriam que adivinhar o que ele sonhou. Ninguém pôde fazê-lo. Era algo tão difícil que até os mais respeitados sábios da Babilônia chegaram a dizer para o rei que isso só seria possível, na verdade, se os próprios deuses o fizessem. Mas como os tais deuses não moravam aqui na Terra, essa tarefa era impossível. Isso deixou o rei Nabucodonosor furioso, tão desapontado que ele ordenou ao chefe da guarda que matassem todos os sábios que estivessem no reino, tanto os nativos quanto os estrangeiros. Onde já se viu sábios que não sabem adivinhar? Isso é inadmissível! Imagino que ele tenha dito mais ou menos assim. Imaginações à parte, o fato é que os soldados partiram para cumprir a ordem que o rei havia dado. Entre os sábios espalhados pelo palácio estava Daniel. Para quem ainda não sabe, Daniel foi aquele profeta de Jerusalém que, junto com Ananias, Misael e Azarias, foram levados como cativos pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. E segundo o livro do próprio Daniel, no capítulo 1, versículos de 1 a 7, tanto Daniel quanto os seus amigos eram dotados de ciência e muita sabedoria. E por isso mesmo, ele não ficaria de fora da lista negra do rei dos caldeus. Daniel foi o único que conseguiu resolver esse problema. Primeiro, Daniel contou o sonho e depois o significado. Agora, para você que acompanha o nosso canal, acredite, os segredos que serão revelados a seguir podem mudar completamente a sua vida, pois não se trata apenas de fé, mas também de história, e ela mesma nos comprova alguns dos fatos que nos deixam com os miolos fervendo. E o sonho do rei foi o seguinte: era uma estátua gigante, composta por 5 materiais. A cabeça era de ouro, os braços e peito de prata, o abdômen e o quadril de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram uma mistura, metade ferro e metade barro. E o segredo por trás dessa estátua, segundo Daniel, era para um tempo no futuro. Cada material da estátua simbolizava exatamente um reino, um poder, um império. Vamos unir agora os acontecimentos históricos e o que disse o profeta Daniel para o rei. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. Era o império da Babilônia, representando toda a sua riqueza, poder. E historicamente falando, nessa época, em 603 a.C., o Império Babilônico era um dos mais poderosos da Terra. Um símbolo de arquitetura inteligente, de artes modernas e além do seu tempo, além dos famosos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas, na verdade, foi por volta de 1900 a.C. que a história desse reino começou, através de um povo chamado Amoritas, que vivia ali no sul do deserto árabe. Mas somente 100 anos depois, em 1800 a.C., através do rei Hammurabi, que a Babilônia se tornou de fato um império. Passaram-se 500 anos do início do governo, em 1300 a.C., quando vieram os assírios e dominaram a Babilônia. Isso durou um bom tempo, até o ano 612 a.C., quando a Babilônia, que hoje é o atual Iraque, se juntou a outros povos que também eram dominados pela Síria e retomaram o poder, surgindo assim a Nova Babilônia. E na Nova Babilônia surgiu o rei Nabucodonosor.
o imperador de uma nação recheada de monumentos invejáveis, como os zigurates, que é um prédio em formato de pirâmide com vários andares, e no topo sempre ficava o Templo dos Caldeus. Também temos o famoso Etemenanque, que era uma construção ainda mais alta, com quase 100 metros de altura. Bom, já vimos que a cabeça de ouro representa o Império Babilônico e o seu atual rei. Mas o que significa os braços e o peito de prata? Segundo o livro de Daniel, a prata representava um novo dominante, que não seria tão rico e poderoso quanto a Babilônia, mas que esmagaria todos e tomaria o poder. E isso de fato aconteceu pouco tempo depois da morte de Nabucodonosor, em 562 a.C., quando Ciro, o Grande, que era rei da Pérsia, hoje atual Irã, derrotou Nabonido, se tornando um dos reis mais poderosos do mundo antigo. Na estátua, a gente percebe que os dois braços são de prata, e o curioso é que o império de Ciro, o Grande, é na verdade um reino unificado entre os medos e os persas, o que significa dois impérios trabalhando juntos, que no caso seriam os dois braços de prata da estátua. Eles conquistaram muitos povos. Esse território chegou a incríveis 8 milhões de quilômetros quadrados, que é quase a extensão de todo o Brasil. Para quem não sabe, o nosso país é o quinto maior território do mundo. O Império Medo-Persa foi o primeiro império multicultural da história. Isso quer dizer que eles estavam envolvidos em centenas de culturas diferentes. Criaram também a famosa Rota Imperial, com cerca de 2.500 quilômetros de extensão. Para você ter uma ideia, é a mesma dimensão da BR-135, que liga São Luís no Maranhão a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os Medo-Persas conquistaram outros grandes impérios, como o riquíssimo Egito, por exemplo. Mas em 530 a.C., Ciro o Grande morreu, e o reino persa, que segundo a estátua de Nabucodonosor era o reino de prata, continuou por mais algum tempo. Então, agora, acho que chegou a vez do império comparado ao bronze. Em 334, o Império Medo-Persa foi derrotado por Alexandre o Grande, que chegou determinado para a batalha, trazendo consigo mais de 4.000 soldados de infantaria, mais de 6.000 cavaleiros, uma frota de 120 navios, com uma tripulação de aproximadamente 38.000 soldados. Esse império, que é representado pelo bronze, é a Grécia. Foi durante esse reino que se ouviu pela primeira vez a palavra democracia, abrindo a possibilidade de participação da população nos interesses do governo. É claro que não era lá a melhor democracia do mundo, mas já era alguma coisa. O regime grego foi dotado de cultura e arte. As suas estátuas até hoje são apreciadas no mundo inteiro. E o que dizer das famosas Acrópolis da Grécia, que significa cidades altas? Eram construções feitas nos lugares de mais destaques das cidades. Eles serviam como proteção contra invasores e com o tempo passaram a servir como sedes de administração civil e religiosa. Esse império de bronze, segundo a estátua, era muito evoluído em filosofia, matemática, ciência, pedagogia e história. Inclusive, o mundialmente conhecido Heródoto é considerado o pai da história. Outro grego que merece um destaque aqui é o pai da literatura, o Homero. Os gregos eram politeístas, ou seja, adoravam e cultuavam a vários deuses. E eles eram representados por figuras humanas, como Zeus, deus do raio e do trovão, Poseidon, o deus dos mares, Ares, deus da guerra, Afrodite, deusa do amor e da beleza, e assim por diante. Não só deuses, eles também tinham semideuses, metade homem e metade deus, além das famosas lendas dos heróis, Héracles, Aquiles, Odisseu e vários outros. Eles também eram muito desenvolvidos quando o assunto era arquitetura. Eles fizeram vários métodos de construção e que até hoje nos deixam admirados. E na estátua de Nabucodonosor, a Grécia aparece na região do abdômen e coxas. Alguns teólogos dizem que isso tem a ver com a sexualidade masculina. Por isso, o bronze veste justamente a região genital da estátua, já que na Grécia os homens eram bem liberais quando o assunto era sexo do mesmo gênero. Não podemos esquecer também dos teatros, da comédia, dos Jogos Olímpicos que eram disputados como até hoje de 4 em 4 anos, só que eram em homenagem a Zeus, o deus do Olimpo. Enfim, esse Império de Bronze entrou mesmo para a história. E sua queda aconteceu logo depois da morte de Alexandre o Grande, onde o reino se dividiu em 3 e com isso acabou perdendo força, dando espaço então para mais um império entrar em cena. Segundo a estátua de Nabucodonosor, esse próximo reino seria o Reino de Ferro,
que seria tão duro que pisotearia e trituraria os seus inimigos e quem mais entrasse no seu caminho. E assim como o ferro despedaça tudo, assim fariam os governantes desse novo império, que não teriam misericórdia. Eles seriam muito perversos. E é claro que a gente está falando do Império Romano, que entrou em cena no ano 27 a.C. E quando eu digo entrar em cena, eu quero dizer tomar o poder, porque essa civilização já existia desde o ano 750 a.C. Segundo historiadores, Roma surgiu a partir de um agrupamento de pastores que vieram das margens do rio Tigre. Roma ficou sob direção dos etruscos, que eram origens de gregos, o império que acabamos de mencionar. A liberdade dos romanos veio gradualmente. O seu estado de poder era a monarquia, mas com conflitos internos, eles experimentaram a república entre 509 a 30 a.C. E nessa época, Roma passou a exercer um forte poder colonial, político e militar. Foi quando, em 27 a.C., o Império Romano aproveitou o momento crítico que viveu o Império da Grécia, com conflitos internos, e conquistou o reino, tornando-se agora, de fato, um império. Os romanos ficaram famosos por serem valentes, por não temerem as guerras. Eles foram também responsáveis por pavimentarem estradas, melhorarem o comércio, construções gigantes como o Coliseu, onde haviam luta dos gladiadores, os teatros, os templos, os arcos do triunfo para homenagear as conquistas de Roma, as famosas colunas e os seus diferentes estilos, o Panteão e muitos outros feitos. A queda de Roma veio com a expansão do cristianismo. O Edito de Milão legalizou o cristianismo em 313, que logo depois se tornaria a religião oficial do Império em 380. Esses decretos encerraram anos de perseguição, mas também levantaram guerras entre o sistema tradicional dos valores romanos e os novos valores com a religião cristã. Alguns historiadores não concordam muito com isso e explicam que, na verdade, a queda do Império Romano foi uma função de conflitos entre os poderes civil, econômico e religioso. O fato é que o Império Romano do Ocidente iria ruir completamente em 476 d.C., quando Odôacro, rei dos Érulos, entrou no governo. Porém, o Império Romano do Oriente ainda iria existir por mais 1000 anos, tendo a Igreja Católica e o Papado como aliados de um governo civil-religioso. O legado romano oriental foi até o ano de 1453, quando os turcos otomanos invadiram Constantinopla, dando fim ao império que na estátua de Nabucodonosor era representado pelo ferro. Mas devemos notar algo curioso nessa estátua: os pés. Eles são feitos de parte de ferro e parte de barro, o que quer dizer que, segundo o livro de Daniel, esse império de ferro, no caso Roma, não seria extinto completamente. Ele continuaria tendo influência no mundo, porém ele não seria mais tão forte, porque estaria agora aliado a outros impérios representados pelo barro. E a gente sabe que o barro não é tão forte assim. E eu falo no plural porque provavelmente os 10 dedos da estátua representam esses outros impérios aliados a Roma. Daniel disse no seu livro que esse novo governo de aliados seria por um lado forte e por outro lado fraco. E a explicação de vários teólogos é que esse governo é o governo atual, o continente europeu, que tem o seu lado forte, que são Inglaterra, Alemanha, Rússia e a própria Roma, e o seu lado mais fraco, como Moldávia, Macedônia do Norte, Ucrânia, dentre outros. Como Daniel disse que eles não se misturariam, apesar de estarem juntos, teólogos acreditam que provavelmente tenha ligação com o movimento conhecido como União Europeia, que hoje é o maior bloco econômico do mundo, conhecido pela livre circulação de bens, pessoas, mercadorias e pela adoção da moeda única, o euro. Isso foi acordado entre eles oficialmente no dia 7 de fevereiro de 1992. Bom, já estamos na era dos pés de barro e de ferro, não é mesmo? Mas quem seria a pedra que desceu da montanha sem que ninguém a empurrasse e destruiu a estátua? Historicamente já não temos mais nada para dizer, pois esse seria um reino do futuro que destruirá os atuais governantes. Seria um reino ainda mais digital que comandaria o mundo a partir de então? Não dá para decifrar o que vai acontecer no futuro, mas para os teólogos, essa pedra simboliza o governo de Cristo, que descerá do céu e reinará aqui na terra. E isso trará o fim a esse governo opressor e corrupto em que nós vivemos hoje em dia. Para argumentar sobre isso, é utilizado o texto de Apocalipse capítulo 20,
onde fala sobre esse governo de Cristo e que durará um período de 1000 anos. Bom, espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre essa estátua do ano 600 a.C. e que até hoje, no século XXI, nos deixa atônitos. Será que o fim desses reinos é o fim do mundo? Olha, se for, vou dizer, nós já estamos quase lá, hein? Já que, segundo Daniel, a nossa era faz parte daqueles impérios, metade ferro e metade barro. Então agora só falta chegar àquela grande pedra para destruí-los. Existem diversos paralelos que devem ser levados em consideração. Nós do História e Música unimos um pouco de fé e um pouco de história para entrarmos nesse universo. Mas as discussões não terminam por aí. Por exemplo, nos pés da estátua existem 10 dedos, que simbolizam 10 nações, e elas são destruídas. E nós encontramos a mesma alusão no Apocalipse, quando fala sobre a besta que surgiu do mar e que tinha 10 chifres, e ela também fora destruída. Não é só esse trecho do livro de Daniel que coincide com o Apocalipse. Diversos episódios ditos pelo profeta são reafirmados no Apocalipse, o que nos leva a perguntar: estamos mesmo no tempo do fim do mundo? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. A gente se encontra. Até lá!